Bom, turma, nossa aula de hoje vai ser sobre função exponencial, tá? Função exponencial, ela tem muitas aplicações. Ela tem aplicação em química, em biologia, em matemática financeira. Durante os exercícios, a gente vai ver alguma dessas aplicações, tá? Mas primeiro vamos definir, né, o que que seria a função exponencial, né? Ela é toda função f de x do tipo a elevado a x, né? Onde esse a aqui ele pertence aos reais e esse a também ele é maior do que zero, certo? Bom, e aí o que é que vai acontecer? Bom, observa que se eu tiver y igual a elevado a x, né? E aí a gente sempre tem que pensar no plano cartesiano, né? Quando a gente fala de função, tá? O que que vai acontecer? Nem vou partir para o gráfico, tá? Só uma análise breve. Toda vez que eu tenho um número aqui, um expoente, tá? Quando é que esse cara vai ser negativo? Quando é que eu tenho um número maior que zero elevado a alguma coisa negativo? Nunca, pessoal. Isso aqui sempre vai ser maior do que zero. Isso quer dizer que quando eu montar minha exponencial, a função ela sempre tem que estar para cima do eixo y, tá? O y sempre vai ser maior que zero. Eu nunca vou ter uma exponencial para cá, para baixo. Deu para entender? Então, isso me diz o quê? Isso me diz que a função exponencial ela é uma função de reais, ou seja, o x ele pode ser qualquer um, tanto positivo como negativo. Ó. O x ele vai embora aqui para o menos infinito, tá? Tanto faz. Então, o domínio, que é o x, são todos os números reais. Agora, a imagem que está relacionada com o eixo do y, ela só tem para cima, né? Ou seja, se aqui é o zero, a imagem é sempre maior que zero. Então, isso me diz que a imagem ela vai ser sempre os reais positivos e maiores do que zero, né? Ou melhor, são os reais positivos. Os positivos são os números maiores do que zero. O zero não entra, tá bom? Ele não entra nessa conta aí. Fechou? Bom, vamos olhar agora o gráfico da função exponencial, tá? A gente vai analisar primeiro, tá aqui, ó, o f de x, vamos ampliar aqui, o f de x igual a elevado a x, né? Lembrando que o f de x também ele é o y, né? Então, eu posso escrever dessa forma. E eu vou analisar primeiro quando esse a é maior do que 1, tá? Eu já tinha falado que o a era maior que zero. Mas agora eu estou pegando um caso específico, quando ele é maior que 1, tá? Então, para esse caso aqui, quando a é maior que 1, eu peguei um exemplo de uma função, tá? F de x ou y igual a 2 elevado a x. E aí eu comecei a escrever alguns pares ordenados, tá? Em relação a essa função. Então, por exemplo, eu peguei primeiro aqui o x menos 3, né? Quando eu pego o x menos 3, eu vou pegar esse menos 3 e vou jogar bem aqui no lugar do x. Ó. Aí eu vou encontrar o y. Está aqui, ó, 2 elevado a menos 3. E aí vamos só relembrar da regrinha lá, né, de potência. Né? 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao cubo. Né? Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao cubo. Por quê? Esse cara está negativo no expoente, eu posso jogar ele para baixo, só que ele fica positivo, ele inverte, né, o sinal do expoente. E 1 sobre 2 ao cubo, né, o 2 ao cubo é a mesma coisa que 8, né? Então está aqui, olha, 1 sobre 8. E aí eu vou fazendo os outros pares, né? Esse aqui é o menos 13 e 1 oitavo, ele está bem aqui, olha, menos 13 e 1 oitavo. Aí eu tenho menos 2 e 1 quarto, está aqui, ó, menos 2 e 1 quarto. Menos 1,5. Menos 1,5, está aqui. Ó. Aí, olha, quando o x for zero, o que vai acontecer? No lugar do x eu vou colocar o zero, vai ficar y igual a 2 elevado a zero. Está aqui, ó. Isso vai dar 1. Está aqui, esse cara bem aqui, ó. 1. E assim eu faço para os demais, né? Aqui, ó, quando o x for 1, o y vai ser 2. Quando o x for 2, o y vai ser 4. E quando o x for 3, o y vai ser 8, tá? Então, quando eu unir esses pontos aqui, a gente vai ver finalmente qual é o comportamento, tá, de uma exponencial, tá? Esse cara bem aqui, ó. Isso aqui é o comportamento de uma curva exponencial. Qual é a interpretação disso? A interpretação é que ela cresce muito mais rápido do que, por exemplo, uma reta. Então, vocês ouviram muito falar aí na época logo no início da pandemia do Covid, né?
o número de casos de pessoas infectadas estava crescendo exponencialmente. Vocês com certeza ouviram, quem assistiu televisão, ouviu o jornal, com certeza, em algum momento ouviu essa expressão aí. Significa o quê? Significa que estava crescendo de uma maneira muito rápida os casos de infectados de Covid. Essa é a interpretação da função exponencial, tá? Então vamos seguir. Ah, só um detalhe, tá? Então, nesse caso aqui, que o A é maior que 1, tá? Toda vez que o A for maior que 1, a gente vai ter uma função crescente. Ela está crescendo, tá, pessoal? Uma função crescente. Então, observa aqui que ela está crescendo, né? Da esquerda para a direita, ela está subindo, ela está crescendo. E isso não vai acontecer quando eu tiver agora o A entre 0 e 1. Quando eu tiver o A entre 0 e 1, ou seja, ele vai ser um número decimal aqui, uma fração, né, entre 0 e 1. Aqui no exemplo eu peguei o meio, né? F de x igual a meio elevado a x. Foi o exemplo aqui que a gente pegou agora. Então, esse A, como ele é meio, agora eu vou ter uma função decrescente, pessoal. E aqui eu vou fazer parecido com o que eu fiz no exemplo anterior, né? Eu vou tomar alguns pares ordenados. Vou pegar o x igual a menos 3. Observa, eu vou fazer só o primeiro aqui, tá? Os demais vocês podem fazer no caderno. Mas quando o x for igual a menos 3, eu vou ter 1 sobre 2 elevado a menos 3. Como é que eu resolvo isso, professor? Bom, nesse caso aí, 1 elevado a qualquer número vai dar sempre 1, né? Eu vou fazer por parte, tá? Vai ficar assim, ó. 1 elevado a menos 3, 1 elevado a qualquer número, vai ser sempre 1. E aqui, olha, 2 elevado a menos 3. Agora, eu quero fazer o contrário. Antes eu tinha ele em cima, eu joguei ele para baixo. Agora eu estou embaixo, eu vou jogar ele para cima. Posso fazer, só que o sinal do expoente aqui é negativo, aqui vai ficar positivo. Eu troco, né? Então, isso aqui agora vai dar 8, olha. Aqui, ó. Y deu 8. E assim eu vou montando, né? Só que agora vai ficar o caminho inverso, né? Ele vai começar lá de cima e ele vai caindo, 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 caindo até se aproximar aqui do zero. Mas ele não toca, tá, o zero, ele só se aproxima. Então, observa que o x ele pode ser tanto negativo, aqui ele é menos 3, aqui é menos 2, como ele pode ser positivo. Significa o quê? Que o x ele pertence a todos os reais. Agora, o y não. O y, que é a imagem, pessoal, ele está só para o lado de cima aqui, né, do eixo. Não tem lá para baixo. Ó. Por isso que eu digo que a imagem ela é todos os reais positivos, tá? Então, nesse caso aqui, observa que está decrescendo, né? Está caindo. Imagina uma pessoa bem aqui, ela vai descer aqui de escorrega-bunda, né? Ela está descendo, ó. Então, decrescente. Bom, antes da gente fazer exercício de função exponencial, a gente precisa primeiro entender como é que a gente resolve uma equação exponencial. É simples, pessoal. Vocês vão ver, olha. 4 elevado a x igual a 16. Para resolver isso aí, o que é uma equação exponencial primeiro? Uma equação exponencial é toda equação que tem no expoente uma variável. No expoente tem a variável, tá bom? Toda vez que a variável estiver no expoente, é uma equação exponencial. Então, tá aqui, ó, o x não está no expoente? Então, é uma equação exponencial. Então, aqui, olha, 4 elevado a x é muito simples. O 16, pessoal, eu tenho que jogar ele para a mesma base. Ele é a mesma coisa que 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é igual a 16. E aí, pessoal, quem vai ter que ser o x? Aqui é um negócio lógico, né? Quem vai ter que ser o x para que eu consiga resolver essa equação? Olha, 4 elevado a x igual a 4 ao quadrado. Será que se o x for igual a 3, isso aqui vai ser 4 ao quadrado? Claro que não, né? É muito óbvio isso aqui. O x tem que ser igual ao 2. Tá? É como se a gente cortasse esse 4 aqui, aí só sobrasse o x igual a 2. É como se fizesse isso, tá bom? X igual a 2, é simples. Aqui, ó, segundo exemplo, 3 elevado a x igual a 81. Bom, eu tenho que jogar para a mesma base, professor, já sei disso. Como é que eu faço? Eu posso decompor o 81, ó. 81 dividido por 3 dá 27. Dividido por 3 dá 9. Dividido por 3 dá 3. Dividido por 3, finalmente aqui dá 1. Acabou, não tem mais para onde eu ir. Então, esse 81 ele é a mesma coisa que 3 elevado a 1, 2, 3, 4. 3 elevado a quarta.
Então, aqui é 3 elevado à quarta. E agora fica simples. É como se cortasse esse trecho. Só o que me sobra é x igual a 4. E beleza, não? Bem fácil, pessoal. 1/4 elevado a x igual a 16. Vamos lá. Como é que eu resolvo, professor? Vamos lá. 1/4 elevado a x igual a 16. Tenho que jogar tudo isso para a mesma base. Então, eu vou começar. O 16 eu já sei que ele é 4 elevado ao quadrado. Agora eu tenho que trabalhar com esse carinha bem aqui, né? 1/4. Eu tenho que jogar ele para a base 4. Ó, lembra que 1/4 aqui, ó, aqui embaixo é a mesma coisa que fosse 4 elevado a 1. Esse 4 elevado a 1, ele pode subir. Só que eu tenho que trocar o sinal do expoente, né? Vai ficar 4 elevado a menos 1 e tem o x, né? Elevado a x. Isso aqui é igual a 4 ao quadrado. Aqui eu vou aplicar a propriedade, né? Menos 1 vezes x vai ficar menos x. Pronto, já está na mesma base. Que beleza. Fica muito fácil quando fica assim, ó. E aí eu vou ter que o menos x é igual a 2, né? Esse menos eu posso passar para o outro lado? Pode. Ou pode multiplicar por menos 1 dos dois lados, né? Eu passo direto logo para o outro lado, tá? X vai ser igual a menos 2. Letra D. 3 elevado a x mais 1 igual a 81. O 81, a gente já viu que ele é 3 elevado à quarta. Foi o exemplo agora há pouco que a gente fez, né? E aí, de novo, pessoal, fica fácil. Corto 3. Só que agora eu tenho aqui na esquerda o x mais 1, tá? Eu tenho x mais 1 igual a 4. Resolvo minha equação aqui equação do primeiro grau, né? O mais está positivo, ele vai para o outro lado negativo, né? Desculpa, o mais 1, né? Ele vai para o outro lado menos 1. E isso aqui vai ser igual a 3. Logo, o meu x é igual a 3. Certo? Letra E, 0,25x igual a 32. Ó, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse cara aqui para uma fração, tá? A gente já estudou isso aqui, pessoal. Se eu tenho duas casas decimais, eu vou ter 2 zeros embaixo. E o 32, né? Se eu decompor o 32, vamos decompor ele na base 2, tá? 2, 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, isso aqui vai ser 2, 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado à quinta. Então, esse 32 aqui é a mesma coisa que 2 elevado à quinta. 25 sobre 100, pessoal, se eu simplificar, é a mesma coisa que 1 sobre 4 elevado a x igual a 2 à quinta. Legal. 1 sobre 4, a gente já viu, né, que é a mesma coisa também que o 4 está embaixo, ele pode subir, de forma que ele fique 4 elevado a menos 1 elevado a x igual a 2 à quinta. Continua. Aqui vai ficar 4 elevado a menos 1 vezes x menos x. Bom, eu ainda não estou, pessoal, na mesma base, tá? Ainda não estou na mesma base. O que eu preciso fazer? O 4 ele é a mesma coisa que 2 ao quadrado, né? Elevado a menos x. Finalmente, eu aplico aquela propriedade de novo, né? Aqui do parênteses, de multiplicar. Vai ficar 2 elevado a menos 2x igual a 2 elevado à quinta. E aí é como se eu cortasse esse 2. Vai ficar só o menos 2x igual a 5, né? Vou fazer aqui em cima. Menos 2x igual a 5. Logo, o meu x vai ser igual a menos 5 sobre 2. Certo? 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo, né? Esse menos passa também para o outro lado. X igual a menos 5 sobre 2. Aqui, ó, 3 elevado a 0,5x igual a 81, a gente já sabe que é 3 elevado à quarta, né? Então, aqui é direto. Sai esse cara, vai ficar 0,5x igual a 4. Bom, 0,5x, pessoal, vamos passar para a forma de fração. 0,5 é a mesma coisa que meio, pessoal. É como se fosse meio de x igual a 4.
E aí fica fácil, né? O 2 está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando 4, x vai ser igual a 8. Muito simples. Bom, finalmente agora a gente pode ir para exercício de função exponencial de fato, né? Vamos ver como é que cai isso aí. Então, o número de bactérias de uma cultura T horas após o início de certo experimento é dado pela expressão n de t igual a 1.200 vezes 2 elevado a 0,4t. Nessas condições, quanto tempo após o início do experimento a cultura terá 38.400 bactérias? Pessoal, basta a gente entender aqui quem é quem. O N, pessoal, ele vai ser o número de bactérias. Ele é o número de bactérias. E o T, pessoal, é o tempo em horas. E o T é o tempo em horas. É isso que diz o nosso problema, tá? O T é o nosso tempo em horas. Bom, então o que ele quer? Ele fala aqui quanto tempo ele quer o T, né? Quanto tempo? Essa aqui é a minha pergunta. Quanto tempo? Então eu quero o T. Após o início do experimento, a cultura terá 38.400. Então 38.400 vai ser o N de T. Esse N de T aqui vai ser 38.400. Isso vai ser igual a 1.200. E aí eu quero achar agora esse T. Repara que a gente vai cair numa equação exponencial, por isso que a gente teve que fazer aqueles exercícios antes. Então aqui eu posso cancelar esses dois zeros com esses dois zeros. Pode isso? Pode. Esse 12 está multiplicando, ele pode passar dividindo para o outro lado, tá? 384 dividido por 12 é igual a 2 elevado a 0,4t. Legal. 384 dividido por 12, vocês podem fazer aí depois, isso vai dar 32, tá? Bom, esse cara aqui está na direita, eu posso jogar ele para a esquerda, e esse que está na esquerda eu jogo para a direita. Posso fazer isso, professor? Pode. Tranquilamente, sem problema nenhum. Então, a gente já viu que vai dar 32, né? Essa divisão aqui dá 32, tá? E aí, vamos decompor aqui, né? A gente já fez agora há pouco 32, a gente já sabe que ele é 2 elevado à quinta potência. E aí ficou fácil demais agora. Esse 2 aqui corta com esse 2. Eu vou ter o 0,4t igual a 5. Aí vamos passar para a fração, esse 0,4. Ele é a mesma coisa que 4 sobre 10, né? Se eu tenho uma casa decimal, eu vou ter um zero só embaixo. Isso aqui vezes t é igual a 5. Quem está multiplicando vai passar dividindo, quem está dividindo vai passar multiplicando para o outro lado. Logo, meu t vai ser 5 vezes 10 dividido por 4. 10 dividido por 4, vamos simplificar aqui, né? Por 2 dá 5, por 2 dá 2. Vai ficar 25 sobre 2. Bom, 25 sobre 2, pessoal, é 12,5. 12,5, como ele quer o tempo em horas, né? O tempo vai ser 12 horas e 30 minutos, tá? Ou 12,5, tá? 12,5 horas. Ou um ou outro, tá? Tanto faz. Essa aqui seria a resposta final. Segunda questão, uma determinada máquina industrial se deprecia, e olha aí uma aplicação agora na matemática financeira, tá? Antes a gente viu no crescimento de bactérias, que é biologia, né? Então aqui ela se deprecia, né? O que acontece? Quando você compra um carro, uma moto, a cada ano que passa, ele vai se depreciando, ele vai valendo menos. Isso é uma função exponencial decrescente, nesse caso aqui é decrescente, tá? Então, V de t é igual ao V0 vezes 2 elevado a menos 0,2t. Em que V0 é uma constante real. Se após 10 anos a máquina estiver valendo 12.000, significa que um t igual a 10 anos, o V, que seria o V de 10, né, vai ser igual a
R$ 12.000, tá? Ele quer saber qual o valor que ela foi comprada. Então, ele quer saber qual o valor lá do passado. Ele quer saber o valor inicial dela, tá bom? Que é esse V0 bem aqui, né? Por que esse V0? Quem vai ser o valor inicial? Quem vai ser o valor inicial? Quem? O valor inicial, pessoal, ele vai acontecer quando o tempo é igual a zero. Está lá nos primórdios, o tempo é igual a zero. Esse vai ser o valor inicial. Então, bora ver quem vai ser ele aqui, só para confirmar, né? Eu já adiantei, né? Mas só para confirmar, vamos ver quem vai ser ele. Ele vai ser o V de zero, né? O V de zero vai ser V0 vezes 2 elevado a menos 0,2. No lugar do t, agora eu vou colocar o zero. Aqui ó, vai ficar 2 elevado a zero, pessoal. Isso aqui vai dar 1, tá? Então, o V de zero, obviamente, vai ser o V0. Então, esse V0 aqui, ele é o cara que eu quero achar. Então, eu quero achar esse cara aqui, porque ele vai ser o momento onde a máquina foi comprada. Como é que eu vou achar ele? Como eu vou achar ele? Bom, falta usar esse dado bem aqui, pessoal. Vamos lá, vamos calcular aqui o V de 10 igual a 12.000. O V de 10, ele vai ser igual a V0, que é o que eu quero achar, vezes 2 elevado a menos 0,2, vezes, no lugar do t, agora eu vou colocar o 10. E eu já sei que isso tudo aqui, o V de 10 vale quanto? 12.000, né? Eu sei que isso tudo aqui é igual a R$ 12.000. Certo? Vamos lá, V0 vezes 2. Esse menos 0,2 vezes 10, eu vou escrever o 0,2 em forma de fração. Olha como vai ficar fácil. 0,2 é a mesma coisa que 2 sobre 10, né? E isso aqui é igual a 12.000. Então, esse 10 aqui, olha, vai cancelar com esse 10. Olha que bonito. Vai ficar V0 vezes 2 elevado a menos 2 igual a 12.000. Ficou pequenino aqui. Não tem problema, bora aumentar aqui. Então, vai ficar V0 sobre esse 2 elevado a menos 2, ele desce, e aí eu troco o sinal do expoente. Finalmente, eu vou ter o meu V0, pessoal. O meu V0. 2 ao quadrado é 4, né? O 4 está dividindo, ele vai passar multiplicando. 4 vezes R$ 12.000. O V0 vai ser igual a R$ 48.000. Tá? Esse vai ser o meu valor inicial. Quando o cara comprou a máquina industrial, ela valia 48.000. E aí ela foi depreciando, diminuindo, até que depois de 10 anos ela valia só R$ 12.000. O sindicato de trabalhadores, olha assim, questão do Enem, tá? Cai demais função exponencial no Enem, pessoal, cai muito. O sindicato de trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de 1.800, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial em função do tempo, então entenda, o S é o salário e o T é o tempo, né? O S é o salário e o T é o tempo de serviço. Tá? É 1.800 vezes 1,03 elevado a T. De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional de empresa com 2 anos de tempo de serviço, então ele quer o T igual a 2, pessoal. É simples, não tem muito aqui o que fazer. S de 2 vai ser igual a 1.800 vezes 1,03 elevado ao quadrado. No lugar do T eu coloco 2. Então, meu S de 2 é igual a 1.800. Vamos ajeitar aqui um pouquinho para a gente fazer essa conta, tá? 1,03 é 103 dividido por quanto? Se eu tenho duas casas decimais, eu vou ter 2 zeros embaixo, elevado ao quadrado. Isso aqui, o S de 2, continua, né? Ele vai ser 1.800 vezes 103 ao quadrado em cima. E embaixo, quando eu fizer o 100 ao quadrado, pessoal, o que vai acontecer? Se eu tenho 2 zeros, basta eu dobrar. Quando eu fizer esse 100 ao quadrado, eu vou colocar mais 2 zeros. Se eu tivesse 3 zeros, eu colocaria mais 3 zeros. Isso aqui é elevar ao quadrado, tá? Então, olha, eu posso
cancelar aqui, né? Posso cortar 2 zeros daqui com 2 zeros daqui. Vai ficar só o 100 lá embaixo. Bom, aqui não vai ter jeito, pessoal. Não vai ter jeito. Eu vou ter que fazer conta. Eu vou ter que fazer o 103 ao quadrado vezes 18. Então, bora lá, né? Vamos fazer. 103. Primeiro 103 ao quadrado. Vai ser 103 vezes 103. Tá? Só conta, tá, pessoal? Bom que vocês treinem essas continhas também, tá? Bom, 103 vezes 103 vai dar 10.609. Agora esse, que é o 103 ao quadrado, né? Agora esse 10.609 eu tenho que multiplicar com 18. Então, 18 vezes 10.609. 8 vezes 9, 72, vai 7. 8 vezes 0, 0, com 7. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 0, baixo 4. 8 vezes 1, 8. Aqui eu só repito, né? Como é multiplicando por 1, 0, 6, 0, 1. Isso aqui para a gente não se atrapalhar. Agora é só somar, né? 2, 7 com 9, 16, vai 1 com 8, 9. 4 com 6, 10, vai 1 com 8, 9, 1. Então isso aqui vai ficar 19,0962 dividido por 100. Né? E aí, como é que eu faço isso aqui, pessoal? Olha, de novo, se eu tenho 2 zeros embaixo, eu vou ter quantas casas decimais em cima? 2, né? Eu vou ter 2 casas decimais em cima. Tá? Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 1, 9. Vou até destacar aqui, que é a resposta final, né? Vamos botar de outra cor aqui. Vai ficar 1, 9, 0, 9, 62. E aí, como eu tenho 2 casas decimais aqui, ó, eu vou ter 2 casas decimais aqui também. 1909,62. Letra E de elefante.